Hey pessoas, Bússola Pessoal Podcast começando uma jornada emocionante de autodescoberta e desenvolvimento de marca pessoal. Te convido a se inspirar com as experiências e insights do nosso convidado especial de hoje. Ele, que é jornalista e publicitário, atua no mercado de marketing e comunicação desde 2001, tendo trabalhado como jornalista no portal IG, Jornal Lance e em assessorias de imprensa, principalmente especializadas em esportes. Como publicitário, ele trabalhou em algumas das principais agências de comunicação no Brasil. Atuou como diretor em contas como a McCann Erickson, Wonderman, TV1.com, FBIS e FCB Brasil, atendendo clientes de grande esporte como Microsoft, Intel, Itaú, Reebok, entre outras. Em 2016, ele concluiu a sua pós-graduação em missões urbanas pela Faculdade Teológica Sul-Americana e iniciou sua jornada como responsável em comunicação na Igreja Batista Memorial Alphaville. Em 2017, fundou a ChurchCom, consultoria especializada e focada no segmento cristão. Há 2 anos, ele assumiu a diretoria de marcas e negócios da FCB Health Brasil, agência de comunicação do grupo IPG Health, especializada no segmento de saúde. Com vocês, Rodrigo Mota. Primeiro, muito obrigado pelo seu aceite, disposição e disponibilidade, Rodrigo. Primeiro eu tenho que fazer uma meia-culpa, né? Já era pra gente ter gravado esse episódio antes. Minha agenda me traiu, minha falta de notificação no celular também. Mas é um prazer, é um privilégio estar aqui com você, André. E vamos lá, vamos embora. Legal. Show. Ouvir minha bio, assim, fico até envergonhado, porque vai falando, eu sou o Rodrigo, cara. Então, o que eu sempre mando pro pessoal aqui no início é: fala pra gente quem é o Rodrigo aí por trás da descrição da bio, né? Quem é o Rodrigo aí em nível pessoal, aí um pouquinho mais de curiosidades pro pessoal. Cara, eu falo que eu sou corintiano, amante de futebol de mesa, o mais conhecido como futebol de botão, que adora tocar um violãozinho de vez em quando, que curte sentar no sofá e assistir um jogo de futebol. Por trás de toda essa vida profissional, que na verdade é quase o 80% do nosso tempo, tem esse Rodrigo que vira e mexe e aparece, né? Que curte uma leitura, curte escrever muito. Eu acho que esse talvez seja meu hobby, minha principal forma de expressão, né? Eu gosto muito de escrever. E, cara, um cara apaixonado pelas coisas que eu resolvo fazer, assim, independente de quais são elas, eu me meto de cabeça. Como bom TDAH ariano, desisto rápido de muitas coisas também. Algumas coisas estão no caminho. Mas esse sou eu, cara, pai da Maria Luísa. E tentando ser cada dia mais simples, tentando cada dia levar a vida de uma forma mais minimalista, assim. Esse é sobre isso que eu tenho tentado colocar minha vida na linha aí. Que bacana, Rodrigo. E aí, uma pergunta que eu sempre faço pro pessoal, né? Quais foram as experiências aí, e até mesmo influências que, durante sua infância, moldaram tanto a sua personalidade quanto sua visão de mundo? Cara, minha casa, e aí entrando num lado, né, cristão, profissional, missão, que foi onde a gente se encontrou nessa caminhada, a minha casa foi uma casa de missões. Minha mãe era cantora de um dos conjuntos mais importantes da música gospel na década de 70, 80, até 90, foi quando ela faleceu. E meu pai é um médico, escritor, palestrante, e que sempre está envolvido nesse meio do pensamento da igreja, o pensamento das coisas de Deus e tudo mais. Eu acho que essas são as minhas duas maiores influências, meu pai e minha mãe. Minha mãe, com uma influência muito menor, ela faleceu, eu tinha 11 anos, mas eu vivi muito intensamente essa parte da música, essa parte da missão. E meu pai é esse cara que me acompanha até hoje e que me inspira até hoje, assim, o cara que escreve bastante, que é super reflexivo nas coisas que atua, amoroso pra caramba na condução do trabalho dele, ele é pediatra, então a gente também tem essa influência de relacionamento por meio dele, de ver como que ele atua com as pessoas, um cara super querido e tal, então a gente tenta se espelhar, eu e minha irmã, eu tô falando a gente porque eu e minha irmã também tem um pouco disso, a gente tenta se espelhar muito nele, porque é a nossa maior referência, assim, acho que trazendo da infância, essas são as minhas duas principais referências, e aí eu gosto de falar de uma história de um primo meu, eu era um moleque fechado, meio mala, assim, não dava
bom dia pra ninguém, não falava com ninguém, andava de cabeça baixa, tal. Me soltava mais nos ambientes de segurança. E esse primo meu me levou pra trabalhar com ele um tempo aqui no Shopping Tamboré, lá na década de 90. Ele tinha uma rádio no shopping e ele me obrigava a dar bom dia para as pessoas. Então eu falava, vamos andar no shopping, você vai dar bom dia, bom dia. Aí não passava, não dava bom dia, não, volta aqui, fala bom dia. Então essa talvez seja uma outra influência minha, para ser atendimento hoje eu tenho que dar bom dia para todo mundo, tenho que ser um cara Olha relacional. isso. E talvez se não tivesse essa pitadinha aí de educação, né? Educação literal, né? Porque dar bom dia não é só a parte como fala? Educacional do ponto de vista de cadeira, né? Educacional de Uhum. educação, porra. E aí não, talvez se não fosse ele, não teria essa passagem aí que me ensinou muita coisa, de perder um pouco da vergonha, de ser relacional mesmo, né? Tentar trazer todas as minhas ações tentam trazer para alguma coisa de relacionamento. E acho que essa passagem com meu primo foi um bom início. Que interessante, que pontapé, né, que seu primo te deu. Cara, e era E, difícil, eu sentia dores, sabe? Tipo, porra, não gosto de fazer nossa, isso, cara. Não, vai lá e cumprimenta, vai passar no segurança e vai falar bom dia. Tá? Eu nem caraca, pensava. e aquela coisa obrigada, né, que você vai fazendo, que você vai tirando da zona de conforto e depois de um tempo vai ficando natural, né, de tanto Eu, você eu falei exercer. isso Que pra ele bacana. esses dias, cara. Eu tô com 41 anos agora. Isso deve ter acontecido com 14, 13 anos. Eu Olha, falei isso pra ele esses dias. Ele falou, pô, mas eu nem lembrava disso. Eu falei, cara, pois é, como mas marcam as marcou. pequenas coisas, né? Vão te moldando e vão te trazendo repertório lá pra frente. Caraca, uau, uau. E fala um pouquinho, Rodrigo, sobre o início da sua carreira aí, quais foram os primeiros passos que você deu na carreira aí? Você falou do seu primo que te levou aí pra trabalhar no shopping, mas foi por aí que você começou? Quais foram os seus primeiros passos? Cara, minha jornada profissional foi. Ela deu algumas voltas, assim. Eu falava que eu trabalhava com esse primo meu, mas eu vim ajudar ele numa rádio. Eu tenho um primo que é locutor e esse outro primo que era empresário que montou uma rádio de comercial de shopping para ficar tocando música ambiente e fazer comercial das lojas do shopping. Então, minha primeira experiência com comunicação com certeza foi aí. Né? Eu vinha nos finais de semana com eles, eu era menor de idade ainda, tal, mas acompanhava muito esse processo. Depois eu ia fazer música, faculdade de música. E meu pai deu uma desacreditada boa, assim. Falou, não, cara, você não vai conseguir sobreviver nesse negócio. Sem contar que matemática né, tá muito envolvida com a música e eu sou péssimo em matemática, eu sou horrível em matemática. Então eu tentei me preparar um pouco para um vestibular e acabei no final, na hora do vestibular, eu prestei para marketing. E no marketing eu fiz a faculdade de marketing por um ano, talvez, e depois abandonei porque também tinha muita matemática, né, e todas as matérias de matemática eu tomei pau, assim, tomar zero, tomar um, eu não conseguia fazer nada, assim, era muito, muito ruim. Aí eu fiquei 6 meses e fiz a faculdade de jornalismo. E aí cara, me abriu o mundo, e aí eu me reconheci dentro desse ambiente da escrita, né, a faculdade de jornalismo te propicia muito a contar histórias. Então, a minha jornada profissional começou no primeiro semestre da faculdade. Na verdade, um pouquinho antes até, eu estava numa agência de um primo meu, chama Quiron Comunicação, focada em veterinária, comunicação para o segmento de veterinária e agronegócio e tal. Eu fiquei com ele lá um ano, depois eu entrei na faculdade de jornalismo, fiquei acho que uns 3, 4 meses fora de trabalho, e aí entrei logo no IG. Então, minha primeira experiência já foi como um cara de esportes desse canal do IG, que era de celular. Então, enquanto estava todo mundo naquela fila da BCP, comprando aqueles tijolos gigantes e as linhas e tudo mais, eu já produzia conteúdo para celular. E o celular naquela época era WAP e SMS, né? Não tinha browser, não tinha navegação. Então, eu fazia conteúdo para essas duas plataformas. Fiquei no IG por um ano, e aí fui migrando para essas assessorias de imprensa até chegar na VIPCOM, que é onde talvez eu tenha me formado super legal, assim, como profissional, olhando para o esporte. Era uma assessoria de imprensa só para marcas que patrocinavam o esporte ou marcas esportivas. Então aí foi lá que eu atendi a Reebok, eu desenvolvi o projeto que chamava Torcida RBK, que era um site dessas TVs de canal de clube que tem hoje, só que era um site que fazia isso antes do YouTube existir. A gente fazia isso na raça, na mão e tal. A Reebok bancava esse projeto, o projeto foi eu que criei, eu que dei o nome e tal. E dali eu fiz a conexão com as agências de comunicação,
que como eu já sabia um pouco de programação, um pouquinho de vídeo, né, na parte gerencial da coisa, não operacional. A Microsoft estava precisando de uma pessoa que conseguisse traduzir os briefings deles para dentro da agência, né? A parte de developer deles lá de Windows, de Visual Studio, de servidores e tudo mais. Era coisas que estavam nesse ambiente do vídeo que eu conseguia saber um pouco mais sobre isso. E eles estavam precisando substituir um atendimento que ia ficar de licença maternidade. E aí eu fui indicado para essa vaga, acabei entrando e a Microsoft foi meu principal cliente da carreira, assim, eles foram me levando para várias dessas agências que eu trabalhei. E aí daí para frente eu fiquei em agência de publicidade, que foi uma transição de carreira não muito intencional, mas bastante interessante, porque o jornalismo é bem limitado, né? A agência tem um campo de ação mais interessante, até financeiramente falando e tal. Então a agência foi uma coisa não intencional, mas foi bem natural, assim, foi acontecendo até eu chegar nesses cargos de direção de atendimento aí que eu tenho hoje. Bacana. E aí, nossa, interessante, você falou do ponto aí que você começou lá no IG, você fazia conteúdo para SMS. Quem diria Cara, hoje em dia pensar nisso? eu conto essas histórias e as pessoas falam, não acredito que você fez isso. Eu fazia futebol, né, então eu cobria todos os times, principalmente os de São Paulo. Então era basicamente pegar notícias e transformar notícias num tweet, porque era isso que cabia nessas plataformas, né. O poder de síntese que você tinha que ter, né? Não, não era 140, acho que era 120 caracteres, era bem pouquinho, era quase um título, assim, né. Caraca. E aí, cara, cheguei a fazer fofoca. Também disso. O canal que chamava Babado, do IG, né, que era bem conhecido, continuou. E a gente transformou esse babado no celular. E tinha um canal de horóscopo, que eu fazia de vez em quando os horóscopos. Caramba! Eu não achava o horóscopo do dia, ia lá e inventava qualquer coisa. Você imagina... E aí você... Olha isso. E você fazia toda a parte de conteúdo ou também fazia toda a parte de disparo também? Tinha uma área específica, mas você criava os conteúdos para isso. Porque eu lembro que naquele tempo de SMS existia aquelas questões de assinaturas, né? Que você recebia. Exatamente era por isso, você né? assinava o futebol do IG e você recebia as minhas notícias, por exemplo. E aí tinha uma questão de... A gente tinha faixas horárias que tinham que ser disparadas nas notícias, então era tipo, sei lá, cada 2 horas, 9, 11, 1, 3 da tarde, Caraca. 5, 7. Então eu chegava de manhã e ia programando as notícias do Corinthians desses horários todos. Caramba. Pro dia inteiro. E trabalhava E era específico por time? Na verdade, eu fazia todos os times. A gente cobria todos os de São Paulo, com certeza, os 4 principais. E ainda tinha Flamengo, Vasco, Fluminense, Botafogo com menor intensidade. Mas, se eu não me engano, o Rio de Janeiro era intensidade igual a de São Paulo. Então tinha um canal de futebol Rio. Mas aí tinha, sei lá, Fortaleza, tinha os times do Nordeste e tal, que entravam nessa grade como se fossem times genéricos de uma assinatura de futebol mais completa, assim. No final das contas eram, sei lá, 200 notícias por dia, era um negócio bizarro. Uau. Muita coisa. Nossa, demanda alta mesmo. E ainda assim, você trabalhando com conteúdo diferente, e pra época, vamos dizer assim, era uma tecnologia, né, bem avançada para o que tinha atualmente, né, no mercado aí por volta de 2000, 2001, né, 2003. Mas ainda assim, você estava trabalhando no IG, fazendo essa parte de SMS e tudo mais, ainda estava dentro do jornalismo, né? Aí você falou que foi essa migração aí. Não foi intencional, né? Para você ir para agências. Porque você, fazendo essa migração, você ainda trabalhava como jornalista. Foi uma oportunidade, na verdade. Quando eu trabalhei até 2006, se eu não me engano, em assessoria de imprensa ou em jornal, né? Eu estava trabalhando no Lance, em algum momento eu fazia final de semana lá. E aí, em 2006, eu fui para uma produtora de vídeo ainda antes, vídeo web, com a CD Clip, e eles mandavam um e-mail com vídeo. Na época tinha um bug no Outlook, que a gente conseguia disparar um e-mail que tocava um vídeo. Eu fez disso uma peça de comunicação, vendia isso para CVC, para uma série de clientes, Epson, tal, a gente tinha uns clientes legais. E aí eu fiquei nessa agência por 2 anos, e aí que eu fui para a agência de publicidade, para a Macan, que foi a primeira. Então, assim, a experiência do Torcida RBK, mais essa experiência da CD Clip de ser um cara de projetos e atendimento nesse processo, a gente fazia
transmissão de vídeo em 2006 para aquelas APMECs do Bradesco, que era, tipo, vou passar os resultados do ano do Bradesco, era um roadshow de 13 eventos, e a gente levava 5 computadores, 4 links, porque não tinha link suficiente para aguentar, não tinha encoder suficiente, então tinha redundância para tudo. Aí eu aprendi a lidar com isso, principalmente com a coisa do ao vivo, né? E depois me deu bastante cancha para trabalhar em igreja também, no final das contas. Mas foi isso que me levou para a agência de publicidade. Então, esse conhecimento sobre a parte de desenvolvimento, de falar da linguagem do programador, foi o que me ajudou nesse processo da Microsoft. Eu ia lá para ficar 6 meses e fiquei 4 anos atendendo eles em várias agências. Caramba, olha isso. Uau. E essa coisa do ao vivo foi o que eu acho que é a outra ponta que me deu um skill legal, que é o skill de não ter pressão. Né? Eu tô sempre trabalhando em pressão zero. Então, assim, pô, ao vivo caía, saía o link do ar e tal, e eu tava aqui. Caramba. E na agência a gente vive um pouco disso, né? Botar uma campanha Sim. na rua. Agora menos, porque as campanhas ficaram mais digitais, é um pouco mais fácil. Antigamente você tinha que ter responsabilidade sobre o papel que você assinava que ia pro jornal no outro dia. Se tivesse algum erro, você tava demitido. Né? O vídeo de TV, tinha que mandar motoboy pra Globo pra poder entrar o vídeo. Hoje não, você faz um FTP, o vídeo chega. Tem coisas antigamente que eram mais complexas. Eu acho que foi isso que foi me dando cancho para cuidar de operações, não só do atendimento. Então, basicamente, eu fui pegando contas que tinham operações, mini agências dentro da agência, dedicadas para o cliente, e eu fui liderando essas operações ao longo da carreira. E, Rodrigo, você avaliando um pouquinho da sua trajetória aí, né? Qual foi, né? Ou quais foram, né? Momentos que você coloca como cruciais, que impactaram aí significativamente aí sua trajetória, seja no pessoal ou profissional, que você considera como pontos de inflexão ou momentos de virada na sua vida? Eu acho que essa transição para a publicidade foi uma delas. Talvez não tenha sido tão agressiva, tenha sido natural, mas foi um salto de carreira interessante, né, que me proporcionou casar, teve uma série de coisas ali, né, melhorou financeiramente, sair de casa, então foi mais ou menos nessa fase aí, 2006, tudo aí, por aí. Depois eu tive um outro grande momento, que foi a minha transição para o Rio de Janeiro. Eu fui trabalhar na FCB Brasil do Rio de Janeiro. Foi uma oportunidade muito legal de liderar um time de atendimento lá, para a TIM e para alguns outros clientes, mas TIM era o principal cliente. E a saída de lá também foi um outro ponto, que foi o que me fez criar a ChurchCon e esse caminho de olhar para a comunicação e a missão juntos, né? Então eu fiquei 3 anos nessa segunda passagem pelo Rio de Janeiro. Aí a empresa teve uma questão com a Lava Jato, porque a gente atendia a Petrobras, e por uma besteira de trânsito de grana lá, a gente teve que fazer um acordo de leniência, devolveu, né? Faz todo o processo lá de devolutiva e reconhecimento dos erros e tal. Só que eu era o cara mais caro da agência no Rio de Janeiro e eu fui o primeiro a ser demitido. Nossa, entendi. Então, em 2016, eu volto para São Paulo, já quase formado na pós-graduação. E aí surge a Vivo. Eu trabalhei 3 meses na Vivo como gerente de canais digitais deles. E já estava negociando com a igreja, com a Memorial de Alphaville, que era assim, cara, eu vou acabar a minha pós-graduação, eu vou testar tudo que eu tô escrevendo e tudo que eu tô falando aí na igreja. E aí fui para lá. Então eu acho que talvez essa tenha sido a maior mudança mesmo de carreira. Falar, cara, vou virar 180 aqui, dar um cavalo de pau. Com certeza foi isso, foi largar a comunicação, agência, mercado corporativo, para lidar com a igreja, tentar fazer da igreja um ambiente um pouco mais organizado e ao mesmo tempo construir agências dentro de igreja. Eu fiz isso em 2 igrejas, além das consultorias. E foi um tempo legal pra caramba. Eu fiquei 6 anos focado nisso, né? Eu fiquei 6 anos fora do meu. Conta um pouquinho sobre esse ponto aí, Rodrigo, sobre essa transição, né? Sair do mercado, né, corporativo, isso com você trabalhando com agência e tudo mais, tendo todos os recursos e tudo mais, e você foi para essa parte, né, trabalhar em igrejas, né, e voltado para mais. E aí você fez esse trabalho, você foi contratado lá para trabalhar a parte de comunicação, correto? Eu trabalhava full time na igreja. É uma questão diferente, né? Hoje a gente está acostumado bastante com questão de voluntariado e tudo mais, né? Poucos recursos. E como foi? Uma questão é que você, fazendo essa transição, que não é fácil, né?
você tem mundos diferentes, né? Totalmente diferente, assim, sobre a questão de recursos, entregas. Como foi essa transição? Eu creio que você já estava trabalhando isso devido à sua pós, né? E querendo testar isso, mas como que foi? Foi difícil? Foi complicado essa questão de recursos, de como implementar isso, trazer essa questão da técnica também voltado para a questão da igreja? Como foi tudo isso para você? Cara, é um choque porque, aliás, na verdade, alguns choques, né? O primeiro é que você, numa igreja, você volta para uma empresa familiar, quase, que é o que eu tive lá no começo da carreira. Né? O pastor fazendo o gerenciamento de tudo, dando a última palavra sobre tudo e você depender dele para tudo. Que era o que eu tive na Quiron, que era um primo meu, que era o dono, e a gente tinha que passar por ele para tudo, assim. Então, foi, foi uma volta nesse lugar. Né, alguns passos atrás, eu já tinha sido diretor da agência na última experiência e voltei para um ambiente familiar. A outra coisa é a questão de recurso próprio, né? O salário, eu fui com um salário o que é uma baita de uma dádiva dentro desse ambiente de igreja, né? Eu tinha um salário fixo e uma cadeira de pastor de comunicação e pastor de adolescentes. Só que eu ganhava metade, um terço, um pouquinho menos da metade do que eu ganhava na agência. Então foi um preparo, foi um acordo com a casa inteira, né? Não foi só o Rodrigo tomando decisão, a casa participa. E quando você trabalha numa igreja, literalmente a casa participa 24 horas por dia dentro da igreja. Então eu acabei tendo que mudar para Alphaville, foi uma série de transformações na minha casa nesse processo. E o terceiro choque, que aí eu acho que é o maior, é a questão de recursos mesmo, né, para operacionalizar a comunicação. Até um ano atrás eu trabalhava com 40 milhões de verba para um cliente e que cada banner custava, sei lá, 4, 5 mil reais. Para eu trabalhar com eu e mais uma pessoa fazendo tudo, né, e tentando só ter custo de gráfica em algum momento. Por mais que fosse uma igreja que tivesse uma boa receita, que trabalhava num cenário muito diferente de todas as outras igrejas. Quem está em igrejas menores sofre muito mais do que eu sofri. Mas foi um choque. Mas foi um choque interessante, que era como eu testar tudo que eu estava falando, né? Como era possível colocar a organização que eu vi no mercado corporativo dentro da igreja, principalmente com o olhar de comunicação, com a escassez. E aí eu fui aprendendo que, teoricamente, o dinheiro era o que menos importava. O mais importante era ter projetos dentro da igreja, porque o dinheiro aparecia em algum momento, né? Então você faz um bom projeto, você tem uma ativação, uma boa ação, você vai lá e mostra para alguém que tem recurso, esse cara financia, por mais que não seja exatamente o recurso que você vai ter de milhões para entrar na Globo e tal, mas você tem recurso para fazer. Então esse foi um aprendizado. Eu fui, acho que pacificar no meu coração na passagem da Igreja Batista do Morumbi, depois de quase 5 anos, assim, atuando nisso. E dando consultoria para igrejas, né? Porque eu fui vendo as dores, fui tentando entender, tentando traduzir. Em muitos momentos que eu falava não fazia sentido para aquela realidade, então eu tinha que traduzir um pouquinho mais, esmiuçar um pouquinho mais, gatilhos menores, passos menores para que aquilo acontecesse. Mas no fim dá para fazer. Dá para fazer, dá para ser organizado, dá para você fazer impacto, dá para você melhorar a comunicação na igreja e dá para você usar a comunicação como ferramenta da missão, que era o que eu sempre falei. Né? A comunicação, se bem feita, ela vai alcançar mais pessoas. E na igreja, a comunicação basicamente é tudo que a igreja faz, né? Da pregação ao estacionamento. Se a gente consegue melhorar os processos, os fluxos, as demonstrações de amor, né, que estão por trás de cada uma daquelas ações, você vai alcançar mais gente, você vai alcançar o bairro, você vai alcançar as pessoas, você vai fazer alguma diferença naquele lugar. Então a tese, no final das contas, ela era válida. O que eu talvez demorei mais para fazer cara, traduz disso aqui para cá e começa a trabalhar de um jeito diferente. E aí eu tive que fazer essa volta de novo, né? Porque eu estava acostumado a eu resolver os problemas. Agora na agência eu peço para as pessoas resolverem os meus problemas. Então, tipo, pô, cara, preciso fazer uma arte para agora. Eu fazia arte para agora na igreja. Aqui não, tem que entrar no sistema, colocar pro redator, o redator vai mandar pro diretor de arte, que vai mandar pro finalizador, que, né, tem todo um processo de novo. E, cara, pra eu me adaptar de novo nesse processo demorou quase mais um ano. Né? É engraçado, você muda a realidade, você muda a cabeça, você muda até o jeito de pensar. Eu tava com um jeito de voluntariado de pensar a comunicação. Vamos resolver? Pô, precisamos fazer um palco lá, legal, sei lá, vamos lá pegar pallet, né? Na comunicação não, cara, precisa fazer um palco, legal, para qual fornecedor eu vou ligar?
Que tipo de palco eu quero? Para quantas pessoas vão subir no palco? Você começa a fazer outras perguntas. Ah, qual que é o budget do cliente? Quando que é o evento? Você começa a traduzir as coisas. O resultado talvez seja muito parecido em alguns lugares, né? Tirando o fato da televisão, da produção de filme, que aí o dinheiro fica muito, né? O dinheiro faz diferença. Mas os resultados da ação, principalmente quando você está falando de eventos, né? Comunicação de eventos, é muito parecido com o que a gente consegue fazer na igreja com um custo muito mais baixo. E Boa. para mim foi legal, entender que dá para otimizar muito o custo do cliente hoje. Hoje eu consigo Olha que olhar e falar, legal. cara, não, eu trouxe fornecedores que me atendiam na igreja, que tinham uma baita de uma qualidade, e os caras estão atendendo a agência hoje. Caraca, olha isso. A gente consegue Bacana. otimizar a grana do cliente. Que legal. E aí, olhando esse ponto aí que você falou sobre essa transição tanto para a igreja, sobre nível de consciência, né? Porque hoje, na parte corporativa, né, e empresas e tudo mais, já tem esse nível de consciência de ter uma agência, de trabalhar muito mais a comunicação, entender que tem um investimento sobre isso. Mas no tempo que você entrou, e hoje em dia, mais para cá, as igrejas já começando a entender realmente o nível de consciência de ter realmente algo muito mais voltado para essa parte de comunicação e ter uma atenção um pouco mais voltada, principalmente pós-pandemia, né? Usando transmissão ao vivo e tudo mais, que realmente teve a necessidade. Como que foi? Quando você fez a transição para Igreja Batista Memorial, ele já tinha um certo nível de consciência, até porque trouxeram você como um pastor de comunicação, né? Contratado e tudo mais. Mas ainda assim, você ainda teve que fazer um esforço para conscientizar, nesse caso aí o pastor ou a diretoria, para que consiga, a gente precisa investir nisso aqui, a gente precisa ter um fluxo mais trabalhado, não é pastelaria, né, como acontece bastante, voluntariado, tem que ter um tempo, cada um tem sua família também e tudo mais, tem que funcionar conforme o tempo, não é, bateu a ideia, eu vou fazer um culto amanhã e vou fazer um evento, um projeto assim. Como foi essa jornada aí de aumentar essa consciência, né, nesse momento que você entrou? O nível de consciência com certeza já tinha um caminho andado, porque o pastor dessa igreja que eu tava, ele já teve empresa, então ele veio do mercado corporativo. Legal. Eu tinha uma estruturação mais facilitada para isso. Mas eu não conseguia implementar os processos de comunicação do jeito que eu queria. Por exemplo, a pastelaria continuava acontecendo, os eventos de última hora, né? Tipo, produzir para todo mundo com a mesma relevância do corpo do institucional, uma série de coisas que eu, nessa primeira experiência, não consegui fazer 100%. Na igreja do Morumbi eu consegui aplicar melhor. E aí lá a gente conseguiu fazer a estrutura um pouquinho mais funcional. Então a gente tinha uma agência, eu gerenciava, a gente tinha uma estrutura mínima interna e tinha os voluntários. Então a gente conseguiu separar muito bem o que era agência, então o que era produção de alto volume e recorrente, agência. O que era produção de domingo, interno. O que era produção de domingo, culto, voluntariado. E aí a gente conseguiu fazer isso ficar um pouco mais funcional e lá eu consegui operar quase 4 anos nesse sentido. Só que lá eu aprendi o contrário, que é como você lidar com a política da igreja, porque para você fazer esse processo desse jeito é você falar não quase que o tempo inteiro. Eu era o cara do não, não dá pra fazer, não é desse jeito que a gente vai fazer, a gente planejou desse jeito e tal. Então foi um jeito de aprender um pouco mais sobre a política, como que eu melhorei politicamente na igreja foi nessa segunda experiência, e confesso que nenhuma das duas eu cheguei nesse lugar que você queria que eu falasse que eu cheguei. Sim, ainda é um ambiente muito amador. É um ambiente extremamente amador que tem pouca cobrança por desempenho, ou quase nenhuma, né? Uhum. O desempenho na igreja tá basicamente em cadeiras cheias, em cultos melhores, né? São coisas meio intangíveis. Assim. E talvez o KPI mais tangível da igreja é pagar o aluguel em dia. É muito subjetivo. É muito subjetivo. E aí, quando você começa a montar uma igreja que tem projeto, que não necessariamente o projeto é fechar o mês no azul, você começa a desconstruir uma série de coisas, né? Tipo, quando você começa a falar, pô, a igreja não precisa ter 48 ministérios. Precisa ter o domingo, que é o que a igreja Red faz, por exemplo. Lá é uma desconstrução do ser igreja, né? Da estrutura da igreja gigantesca. Então é difícil, cara. As igrejas lidam com a paixão, com o emocional, né? A fé tá nesse lugar da emoção também. Então você não consegue ser super pragmático em algumas coisas. E aí, quando você é muito pragmático, os caras vão falar que você tá flertando com o capeta, né? Não, isso aí você tá trazendo muito pra igreja. Não, pelo contrário, a missão teria muito mais alta performance se tivesse alguém ali, tipo um CEO da igreja,
só lidando com o que é chato da igreja, que é o negócio da igreja. A parte administrativa, né, em si. A parte administrativa. Pô, cara, você tem que pagar as pessoas, tem que pagar imposto, tem que pagar aluguel, você tem que fazer o lugar tá o tempo inteiro reformado. Tem uma série de coisas, é chato pra caramba, equipamento quebra toda hora e tal. Geralmente quem faz isso é o pastor também. Aí o cara não consegue fazer nem bem o domingo que ele precisa pregar, muito menos cuidar das pessoas, muito menos fazer essa parte operacional. E aí a igreja começa a ficar esquizofrênica. E aí o cara, geralmente, ele vai na loucura, assim, eu preciso fechar o mês. Então ele vai lá fazer 10 momentos de dízimo no culto, até ele chegar né, ele faz o culto pensando que ele precisa chegar naquele ticket para poder pagar as contas da igreja. Vira uma pressão e inverte um pouco a lógica e o porquê da missão. Né? O porquê da missão é o contrário disso, cara. É você fazer por amor. Se der, você reparte o que você ganhou. Né? E não você ter um prédio gigantesco, você ter que manter aquela estrutura, parede preta, caixas de som, baterias de última geração, para que as pessoas venham. É o contrário. Então, eu acho que esse é o ponto que eu ainda não cheguei no que eu falo. Eu gostaria muito de ver isso acontecer. Eu acho muito difícil num mundo mais cosmopolita, mais globalizado, mais nesse lugar que a gente vive mais digital. Assim, é difícil você não ter a estética e a estética não te prender, né? Não te tutorial. Então, acho que esse é uma evolução que as igrejas precisavam fazer, é voltar a ser pequeno grupo, sabe, em algum momento. Acho que elas iam ser mais saudáveis, a gente ia produzir gente melhor para a sociedade, a gente talvez não fosse discutir se arma é bom pro crente ou não, né? A gente estaria falando de Jesus e é isso aí, com um pouco Botar a mais essência, de né? com um pouco mais de essência, exato. Mas Boa. acho que a gente chega lá, cara. Esperança, né? E, Rodrigo, dessa experiência que você teve, justamente desse nível de consciência e tentando não conseguiu, foi daí que gerou realmente a ChurchCon? Daí que você surgiu de falar, vou criar algo para além do que eu passo, você percebeu, não só eu passo por isso, tem outras pessoas que, em outros ambientes, que passam por isso e precisam de ajuda para isso. Foi daí que Sim. surgiu isso? Cara, o ChurchCon nasce de três coisas, talvez, três movimentos. Um, do susto, porque eu saí da Igreja Memorial de Alphaville e não tinha nada para fazer. Caraca. Eu saí, pedi para sair e, cara, não tinha plano B. Uma igreja que eu precisasse segurar, né, a minha fala, o meu olhar, que geralmente é crítico, você me acompanha muito aí, eu sempre tenho um olhar um pouco mais crítico sobre as coisas, reflexivo, de trazer as pessoas para pensar, para ver se a gente tá fazendo certo. Inclusive eu, não sei se eu tô certo o tempo inteiro. Né? Então, a ChurchCon teve essa. Cara, tinha essa missão, sabe? De ser um pouco crítica, assim. Ela nasceu para ser meu plano B, para eu poder ter de fato um sustento, e ela me sustentou por 6 anos, a ChurchCon, nesse processo. Ela virou uma empresa em algum momento. Só que ela era uma produtora de conteúdo. Uma produtora de conteúdo livre que podia falar sobre as igrejas, falar mal dos pastores em algum momento, criticar os pastores que são caras santos, ungidos do palco, que ninguém tem coragem de falar, mas que eles erram. E aí eu podia ter essa liberdade. E aí, quando ela vira empresa, ela virou uma agência. Eu atendi marcas cristãs por um bom tempo, até a pandemia. Aí depois a gente criou uma vertente de conteúdo, que são os livros, os e-books. Tinha o podcast, que era a parte missional, então eu vou entregar muito do meu conteúdo em conversas, que é o que você está fazendo aqui agora, que Isso é mesmo. muito legal. E tinha a parte de treinamento, que virou uma parte de treinamento digital, então eu fiz o curso, né, o Church College. Aí eu tenho mais 2 cursos linkados com 2 universidades de teologia, que também nascem do Church College, e tinha as palestras presenciais que eu fazia bastante, e esse ano eu acabei dando uma reduzida bastante na agenda. Então a ChurchCon virou um negócio muito maior do que o Rodrigo, sabe? No final das contas. Era um plano B e ela virou um ponto de encontro de gente que pensa comunicação. Acho que hoje ela é isso. Né? Ela tem uma comunidade muito menor do que outros caras que estão falando de comunicação por aí. Mas ela é muito menor, mas ela é firme. Ela tá lá com 19 mil pessoas e tal. Mas são pessoas que já me ouviram, que já me viram, que eu já conversei com muitas dessas pessoas. E que de fato estão questionando como que a igreja pode ser melhor, né? Pode alcançar mais gente, não é só a igreja ser melhor, não é uma crítica sobre se a igreja é boa ou é ruim, não, essa igreja precisa alcançar mais gente mais rápido, como que a gente faz? Né? Acho que a comunicação ajudaria muito nesse aspecto.
E não só comunicação, acho que marqueteiros deveriam entrar, caras de administração deveriam entrar nessa discussão, porque começa a profissionalizar uma coisa que precisa de profissionalização, porque a igreja lá na frente, ou ela vai parar de fazer sentido, ou ela quebra. Ou senão fica nascendo um monte de igreja que os caras nascem, acordam num dia e falam, não, eu vou abrir uma igreja. Mas é basicamente um emprego melhor do que o que o cara tinha. E aí ele sabe que ele vai fazer uma grana, não vai pagar imposto e tal, né? A gente vê que tem igrejas que não são sérias, tem muitas, inclusive. Né? 14 mil CNPJs de igreja por ano no Brasil. Caraca. Sei lá, não deve ter 1.000 igrejas sérias nesses 14 mil CNPJs. Então, eu acho que a igreja precisa ser discutida, as pessoas com seus assets profissionais deveriam entrar para discutir como a gente faz mais e melhor para a missão. Né? Isso eu tô falando, cara, do músico, do dançarino, do profissional de saúde, do assistente social. Cara, como que dá para fazer mais e melhor? Porque a comunidade da igreja hoje ela virou uma comunidade que só recebe, ela pouco dá. Né? A gente tá só tratando as nossas dores emocionais do mundo moderno. Então vai lá no domingão, ouve, sai com o coraçãozinho cheio, segunda-feira volta a ser a mesma coisa de sempre. E como crente a gente tem feito muito pouco na sociedade. Né? Aliás, pelo contrário, a gente tem feito muito mal na sociedade, porque você fala que você é crente, você tem que pedir desculpa hoje. Né? Porque o crente tá ligado à política, tá ligado a, pô, sei lá no Rio de Janeiro tem traficante crente que destrói terreiro, sabe? Tem tanta coisa que tá ligada nesse ambiente cristão que a gente tá, que não tem nada a ver com o que a gente deveria fazer. A gente só deveria estar cuidando da terra e das pessoas, né? Que é o que tá lá em Gênesis. Vai lá, cara, faz tudo fértil em meu nome. Né? É tão simples. Tão simples e a gente complica tanto, a igreja complica tanto, quer fazer um auê em cima disso, um show em cima disso. Cara, não, é só cuidar das coisas, né? E anunciar que o reino de Deus chegou a partir da gente, né? De como a gente cuida, de como a gente tem a ética, de como a gente olha as coisas, de como a gente lida com a justiça em algum momento. Acho que tem muito desses pontos que são muito mais simples e precisam menos da igreja. Então, se os profissionais sérios quiserem discutir como a gente faz melhor construir esta visão de crente, eu acho que seria super bem-vindo, sabe? É. Se dispor a isso, né? A de conversar realmente, entender como Aberta, contribuir. É isso. Né? Porque vai além também, né? Não é só a questão da parte eclesiástica, né? E falar sobre a questão claro, que a gente estuda, a Bíblia e tudo mais, mas também quais são as habilidades, talentos e tudo aquilo que você tem, que você pode usar em favor do reino, né? Porque não é só você servir e você ser um pastor ou alguém ali da parte administrativa ou eclesiástica que você realmente está servindo a Deus. Não. Você como médico, você com qualquer outra área, você está servindo com excelência na entrega que você faz aquilo. E se você for ver os bairros onde as igrejas estão, tem tanta carência que qualquer profissional vai ser bem-vindo. Né? E a gente está acostumado a vou servir na igreja, vou ser músico. Cara, não é sobre isso. Né? Agora a comunicação virou o novo worshipeiro, né? O novo cara da adoração. Não, então eu vou lá fazer as fotos e os stories da igreja. Cara, não é sobre isso. Tá cheio de gente morrendo na porta do lado, sei lá, passando fome, e a igreja nem sabe o que tá acontecendo, porque a igreja tá pensando só nela. Né? Pensando no crescimento dela e no crescimento espiritual das pessoas que estão sentadas ao domingo. E aí, em algum momento, na manipulação dessas pessoas para que elas sirvam e aí a roda alimenta. Não é sobre isso. Não é só esse ponto, né? E aí, como foi também, Rodrigo, passando desse ponto, criando a Church Go e tudo mais, como foi esse retorno aí há 2 anos aí pra FCB aí? Como foi todo esse processo e como que você tem tocado aí e trabalhado hoje? Cara, na verdade aí foi, acho que talvez um ponto de inflexão grande na minha vida, assim. Eu tinha essa lacuna não fechada de ter saído demitido da FCB, né? E, cara, minha carreira teoricamente tinha acabado pro mercado corporativo. Eu tava dentro da igreja, quem trabalha na igreja e volta pro mercado corporativo? Vai voltar. Zero, né? Zero chance. Então, na pandemia, eu comecei a me incomodar bastante com isso. Falei, cara, eu preciso voltar, eu preciso ou dar um salto com a ChurchCon e a ChurchCon de fato virar uma agência. E nisso eu me aproximei da Máquina do Bem, que era a agência da Igreja Batista do Morumbi. E aí a gente juntou as operações. Eu fui para lá para ser o cara de atendimento e operações, levei os meus clientes da ChurchCon, que tinha alguns ainda lá, e levei meu time da ChurchCon para fazer parte do time da Máquina do Bem. Então minha volta foi uma volta paliativa, assim. Eu voltei para uma agência de terceiro setor que atendia igrejas,
que estava num ambiente ainda meio missional, assim, né? Mas era uma agência de comunicação já estruturada, já tinha 7 anos de mercado. E, cara, e aí eu mordi o bichinho da vontade de voltar. Eu coloquei um ano para eu voltar, ficar lá um ano, fazer essa transição. E na minha cabeça, eu não tinha falado isso pra ninguém. Falei, cara, na minha cabeça eu tenho um ano para voltar para uma agência grande. E aí, além de voltar pra agência grande, eu voltei para a mesma agência que eu tinha saído. Então, aí os planos de Deus começam a atuar. Numa época difícil para mim, eu tava pessoalmente reestruturando, tinha acabado de me separar, então tava difícil, eu precisava voltar pro mercado mesmo, tava precisando inclusive de grana, de me manter novamente, tal, não dava para empreender mais nesse negócio. E aí a FCB apareceu como esse portal da boa notícia, assim, para mim é como se fosse Deus falando, cara, vem para cá que eu vou cuidar de você, volta para tua casa, volta para o ambiente que você conhece as pessoas, que você conhece como funciona e que você vai agregar, né? Então eu fui para uma operação nova da FCB, que é essa de Health, pô, num ambiente que não tem nada a ver com o que eu toquei na minha vida, super regular, não pode fazer publicidade, né? Tem muita grana, mas ao mesmo tempo tem pouca grana, porque eles fazem muita coisa de evento, muita coisa que o dinheiro vai para outro lugar. E foi um baita aprendizado. O primeiro ano foi um ano de voltar mesmo, de aprender a lidar com gente diferente, discussões diferentes, né, ter que duelar mais em reunião, né, lidar com presidentes de empresa e tal. Então foi um ano de volta, assim, para essa cultura. E o ano passado a gente reestruturou a agência inteira, trocaram os dois diretores da agência, vieram dois caras com visão muito mais do segmento, cara, uma visão corporativa legal pra caramba, assim, e, cara, e a gente tá reestruturando a agência. A gente passou 8 meses começando a agência basicamente do zero, sendo que a gente é a maior operação de health do mundo. Né? Somos aqui no Brasil uma operação de health ainda pequena, com quase 30 funcionários. Com 5 anos, a gente opera como se fosse uma startup, mas a FCB Health no mundo é a maior agência, a maior e mais criativa agência do mundo de health. Então a gente está construindo essa agência aqui no Brasil. E eu estou fazendo parte disso e tô me sentindo um moleque fazendo isso, sabe? Começando do zero, baita de uma energia, trabalhando pra caramba, mas vendo a coisa dar resultado. Então isso para mim tem sido, juntando os dois lados, né? O profissional e o espiritual, tem sido cuidar de Deus, assim, de poder voltar para um lugar que eu me sentia muito bem, que já tinha me feito muito bem na primeira passagem, que já tinha me dado muitas oportunidades, e agora ter voltado pro grupo, que eu já tô há 8 anos no grupo já, se for pelas 3 passagens das 3 agências, para um grupo que é, cara, é o maior grupo de publicidade do mundo, que é uma baita numa estrutura, tem tudo que eu preciso para ser um bom profissional, inclusive os puxões de orelha, né? E isso tem sido gostoso, assim. Talvez seja a primeira vez que eu não tenha um plano de saída de carreira, assim. Cara, tô lá feliz, sem plano B, acho que tem muito ainda para lenha para queimar. Acho que eu tenho muito para entregar e tenho muito para receber desse ambiente que eu gosto de estar, assim. Então, acho que talvez esse tenha sido o maior ponto de flexão e de volta lá na primeira pergunta que você fez. Que bacana, bacana, Rodrigo. Show. E sempre pergunto pros entrevistados, né, Rodrigo? Quais são aí seus valores que te guiam, tanto na sua vida pessoal e profissional? Cara, eu acho que tem um que é o que guia, que deveria guiar todo cristão, que é amor, assim, né? Eu acho que quando você olha a vida com amor, você, por mais que você erre, você consegue alcançar resultados, né? Sejam eles relacionais, pessoais, profissionais. E isso para mim foi um aprendizado, assim, até as igrejas eu fui trabalhando por dinheiro, né? E talvez eu lidasse com amor com as pessoas que estavam em volta, né, do meu trabalho. Hoje eu consegui mudar um pouco essa visão, assim, acho que para mim tudo tá na perspectiva do amor. Eu amo o que eu faço, né? Eu amo o Rodrigo profissional de publicidade. Né? Então, começando a me amar para conseguir amar as pessoas e o ambiente onde eu tô. Então, eu acho que esse talvez seja um valor que eu tenho aprendido ao longo do tempo e que hoje me facilita muitas coisas. E desse valor saem alguns que são inegociáveis, que é ética, justiça, transparência, verdade, coisas que
E profissionalmente a gente tem dificuldade de enxergar, né, no ambiente corporativo, ainda mais quando o ambiente começa a ficar mais competitivo, você pode correr o risco de se perder nesse lugar. E aí que eu entendi a minha missão no final das contas, porque quando você olha com amor, você pratica, né, exercita o amor nesses pilares, você está automaticamente cuidando das pessoas e do meio, né? Então o Rodrigo não precisava estar na igreja para ser menos, né, mais santo ou menos pecador, sei lá, como a gente quiser ver. Posso estar na agência com todos os meus erros, todas as minhas falhas, toda a minha história, mas eu posso estar ali cuidando das pessoas que estão comigo. Eu cuido da minha equipe, eu cuido das pessoas que estão nas outras áreas, a gente tenta fazer um ambiente melhor, a gente tenta ouvir todo mundo, a gente tenta entender o momento de vida de cada um. A gente começou a criar um ambiente super saudável. Obviamente que a liderança ajuda nisso, pô, ajuda pra caramba, porque se não tivesse dois chefes que pensassem assim, os diretores que estão abaixo talvez não conseguissem exercitar isso. E a gente tem conseguido, e eu acho que eu tenho conseguido influenciar um pouco esse ambiente também, com essa perspectiva de, cara, tô morrendo de vontade de estar nesse lugar. Eu aprendi muita coisa nessa minha vida profissional, principalmente na hora que eu passei por dentro da igreja. Ao mesmo tempo, eu já deveria ter aprendido isso há muito mais tempo, que eu nasci na igreja, e nem sempre a gente nasce na igreja e vê tudo que precisa acontecer, né? Você precisa passar por alguns aprendizados. Mas eu falo, cara, tô velho, mas tô bem, assim, acho que essa é a melhor fase que eu tô, ficando velho, tô ficando mais Bacana. maduro e mais sereno nesse aspecto, assim. Legal. E Rodrigo, aí eu vou sempre pro quadro especial, né, que eu faço dos entrevistados, que é a indicação, né? Aí eu peço indicações pro convidado aí, seja livros, filmes, séries, documentários, pessoas que te influenciam. E aí eu quero ouvir as indicações que você tem pra gente aí. Cara, o livro que eu indico muito para ler, porque esse mudou minha cabeça mesmo de como olhar o mundo, é O Banqueiro dos Pobres, do Muhammad Yunus. É o cara que criou o Banco do Povo, né, na Índia. E, cara, é uma visão missional gigantesca, assim, né? É um livro secular, não tem nada a ver com igreja, mas foi ele que me abriu a cabeça. Foi um livro, cara, um livro calhamacinho, assim, eu li em 2 dias, um livro gostoso de ler, mas que te abre a cabeça para olhar mais do que o lado profissional, né? Como fazer a sociedade melhorar junto com você, né? Esse lado capitalista que a gente vive, do que eu tô olhando para mim, meu umbigo, eu, nesse livro dá uma desconstruída e ele é muito legal, é muito legal. E o cara é um cara que ganhou o Prêmio Nobel da Paz, é um cara muito, muito legal, então vale a pena ler. E aí eu indicaria meus 2 livros também, né? Aproveitar e fazer o merchan. Marketing Cristão e Igreja Digital. Os dois estão disponíveis lá com as editoras, dá para achar pelo, pelo canal da ChurchCom ou pelo site da Church. E, cara, tem um documentário do Netflix que eu acho muito legal também, que chama Minimalismo Já, que é muito legal, que é como você começar a entender a vida tendo as coisas que você de fato precisa, né? Sem você entrar nessa roda que a gente muitas vezes entra de ansiedade, de compra, de precisar de muita coisa e tal. E foi um outro soco na cara esse documentário, foi bem interessante, assim, esse eu vi há pouco tempo, deve ter 1 ano, 2 anos que eu vi, foi Uhum. muito legal, muito legal. Olha isso, bacana. Dicas colocadas aqui, anotadas. Eu passar o pessoal também vai estar na parte nos comentários, aqui na parte de descrição. E, Rodrigo, muito obrigado pelo bate-papo, por Valeu. falar um pouquinho da sua trajetória aí. Realmente agradeço muito pela sua disposição aí. Que é isso, cara, prazer, privilégio foi meu, a gente tá se cruzando nessa caminhada aí, privilégio ter você por perto, conta comigo. Da próxima vez eu não Show. furo o horário. Maravilha. Então, pessoal, muito obrigado aí. Esse foi o episódio. Se você não curtiu aí ainda, tem a curtida da Redenção. Curte, comente, compartilha e, claro, se inscreve no canal e até a próxima. Abraço.